Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos no programa Os Bastidores do Amor. E hoje nós vamos falar do caso da entrevista da Ana Hickman, como que toda essa história que veio à tona, que ela trouxe para nós, a dinâmica da relação dela, todas as situações que ela está vivendo, como a gente pode usar isso para a gente poder perceber a nossa própria vida e trazer conteúdos ricos para a nossa vida. Então sejam todos bem-vindos, então nós vamos olhar o que essa história da Ana Hickman mexe com todos nós, nos traz de informação, tira de nós vendas importantes, revela situações que precisamos prestar atenção. Então a Ana Hickman, né, essa grande entrevistadora, apresentadora, trouxe domingo uma conversa muito profunda que abriu o coração dela de toda a história de um casamento aí de muitos anos de convivência e o que tudo isso traz pra gente perceber. Então, por que eu faço esse programa aqui todas as quintas-feiras a gente se encontra? Por que chama Bastidores do Amor? Porque eu pego situações da vida, situações da mídia, situações de filmes, de livros, histórias que trazem informações, enriquece a nossa percepção de vida. E a gente não tá aqui jamais para ver o que fez certo, o que fez errado, para olhar a vida do outro, mas para ver o que aconteceu na vida do outro que traz algum alerta, evita correr riscos, perigos, sair de enganos. Então, é pra gente ir desmistificando de que tentar entender a vida do outro, mas assim, ó, essa história que emergiu, o que dela pode ser trabalhado em nós. Então, se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Regiane Romero, eu sou psicóloga e eu ajudo solteiras, divorciadas, viúvas a terem um relacionamento amoroso saudável. E aqui tudo a temática que eu cuido das mulheres que querem um relacionamento saudável é para que vocês entendam de uma vez por todas que não é a situação lá fora que define a sua vida amorosa, mas como você sente por dentro. E o que esse tema, né, tá trazendo para nós? Ana Hickman, uma mulher extremamente inteligente, maravilhosa, super bem sucedida na carreira dela, criou aí um império, construiu, como ela sempre diz, né, saiu da roça, de não tinha nada e fez toda a história profissional dela, se movimentou, abriu caminhos profissionais e construiu a história dela. E por que mesmo assim, uma mulher, né, na mídia, na fama, ainda assim viveu um caos na vida amorosa? O que isso está querendo nos mostrar? Então antes eu vou relembrar, não sei se você assistiu ou não, mas eu vou trazer aqui alguns tópicos do que ela falou nessa entrevista que ela deu, acho que pro Esporte Espetacular. Então ela fala muito da agressão que ela sofreu com o marido, que eles tiveram uma grande briga, que eles já vinham brigando há muito tempo, e aí domingo, né, recentemente foi uma história que ela quis pôr fim, chamou a polícia, foi na delegacia, abriu o boletim de ocorrência, entrou com a Maria da Penha, ali Maria da Penha, com agressões, e ela foi vendo que muito além dessas brigas, muito além dessas histórias que eles estavam ali nesse caos emocional, eles já estavam... ela foi mexendo nas papeladas e viu aí uma dívida enorme, ou seja, uma grande confusão na vida patrimonial, financeira que estava causando, sem ela ter consciência, sem ela saber do que estava acontecendo. Então o que eu quero, né, trazer aqui para nossa história, aqui que a gente faz esse olhar profundo para nossa vida? Essas agressões, ela também revela que ela traz toda essa história lá do ambiente familiar dela, que ela assistiu muitas agressões do pai em relação à mãe, né? Ela traz uma marca na mão, que ela até mostra lá na entrevista, que aquela foi uma marca que uma das vezes ela foi tentar desvencilhar a briga dos pais, o pai arremessou ela caiu numa mesa lá de vidro e cortou, e foi aí que o pai começou a parar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Então, qual que é essa questão, né? Por que ela tá reproduzindo uma história que ela já viveu e que ela prometeu para ela mesma que ela jamais iria se permitir viver de novo?
A mãe vivendo os abusos, as agressões físicas que ela vivia, que ela assistiu e conviveu tanto tempo, e agora, né, na vida dela, mudou uma realidade, mudou o cenário, mudou o personagem, mas por que que essa história está se reeditando? É a ferida interna não curada. É quando existe uma situação, aquele script familiar, né, teve toda traz uma informação, traz uma intensidade de emoções, de sensações, de vivência, e que enquanto ela não olhar para dentro e entender para que eu estou ainda me vinculando a esse tipo de script, me mantendo nesse tipo de padrão, um padrão de abuso, um padrão de dor, um padrão de mentiras e enganos, ela fica rendida essa história. Enquanto a gente não traz consciência para aquilo que está inconsciente, esse inconsciente ele tem uma força, ele tem um poder. As histórias não resolvidas são herdadas pelos filhos. As histórias não resolvidas pelos pais, que foram vivenciadas, assistidas ou não, mas que elas são passadas, né, de geração em geração, elas são herdadas, elas são reeditadas por esses filhos. E hoje a Ana Hickman contou, né, a reedição, todo aquele cenário que estava acontecendo de novo. Então, uma das coisas mais fantásticas, né, que eu vi nessa entrevista toda dela, ela dar um basta assumindo, declarando o que estava acontecendo. E ela disse que por muito tempo essas brigas já são de longas datas, esse é um outro indício, que o abuso não começa com um abuso, ele começa com uma briga, ele começa com uma gozação, começa com uma satirização, começa com não tô achando tão legal, vai dando uma informação que essa pessoa não é tão boa assim. E uma das ações de quem tá vivendo ali aquele abuso tá trazendo para ela tenta de alguma forma ainda proteger, porque aquilo é muito importante. Porque aquele homem, né, na vida da Ana Hickman, casou com 16 anos, ela fala. Ela fala, ele é a única pessoa que eu confio plenamente. Olha a importância, né, quanta entrega, quanta conexão, quanta energia quanta energia colocada, né, nessa história. E aí, quando ela vem a público, né, e admite o problema, né, ela expõe essa história, é também uma forma dela buscar dentro dela de que eu não quero mais isso, né? Eu não posso mais mentir para mim e mentir para o outro que essa história existe. Eu não posso dizer que estamos aqui felizes, estamos aqui super bem, mas na verdade a gente não tá bem. Então, na hora que a gente declara, não necessariamente, né, para o outro, mas declara para nós, a gente coloca nome nas histórias, coloca nome nos nossos sentimentos, nomeia a história, aquilo traz uma clareza. Então, veja hoje aí na sua vida, né, exatamente o que isso pode estar, que história da sua vida amorosa hoje você precisa ter consciência de como ela está. Então, como que é quando você está sozinha, como você se sente? Como é para você passar mais um ano que você não está se relacionando com alguém? Como que é ainda ficar de alguma forma aprisionada com as histórias do passado sem se dar uma nova chance para o amor? Ou como é essa sensação de se ver envelhecendo e não sentir que você pode de alguma forma buscar uma força, uma esperança para se direcionar ao amor? Então, eu quero que vocês percebam como admitir a nossa condição atual, admitir a realidade de hoje, dar nome aos sentimentos, dar nome à sua história, dar nome à situação. Olha, eu não tá do jeito que eu quero minha vida amorosa. Eu não estou contente de estar sozinha, ou não, eu estou muito bem estando sozinha. Eu não quero parceiro amoroso agora, ou eu quero um relacionamento, eu quero casar, quero ter filhos ou não. Eu quero um parceiro de vida para que cada um more na sua casa e a gente possa se encontrar juntos em alguns momentos, viajar, passear, mas não para a gente conviver na mesma casa. Não importa.
É você descobrir e dar nome àquilo que está acontecendo na sua vida, que é o primeiro passo para você buscar soluções. Então, o que eu estou aqui trazendo da Ana Hickman? Essa história que ela trouxe, o quanto ela foi se cegando com uma baita de uma dor, de uma dificuldade de não encarar todo esse abuso que já vem de longas datas, de quanto não estava bom o relacionamento dela. Então, uma forma da gente se desvinculando de situações abusivas, de evitar esse problema de jamais atrair um agressor, é a gente não trair a nossa verdade, a gente não colocar florzinha onde não tem. O que está acontecendo comigo hoje, que é a minha realidade e que assim você tem forças para mudar. Então, pensa aí na sua vida hoje, né? Estamos concluindo 2023, né? Estamos caminhando aí para o último mês. Dá uma agitação geral, parece que a gente precisa fechar as contas. E para a gente poder se lançar para o novo ano, nesse novo caminho que se abre, nessas novas possibilidades, antes, cheque essa história amorosa como está hoje com você, né? E aí o que eu falo dessa marca da infância. Quando a gente olha para a nossa vida amorosa, como a gente está nas relações, a gente precisa entender que a gente aprende a se relacionar dentro do nosso ambiente familiar. O que a gente entendeu que é amor? Como que era a relação dos nossos pais, o que a gente presenciou? Como era a relação amorosa das pessoas que conviveram com a gente? Então, isso impacta diretamente nessa repetição desses scripts familiares. É como você não tem domínio do que você viveu, certo? Você não tem domínio de como mudar esse script familiar. Só quando você se torna consciente que você fala, olha aqui, essa tendência de novo a eu me enganar. Olha aqui, essa tendência de novo de eu não olhar, não checar, de eu transferir toda a minha confiança na mão do outro e perder a noção do que está acontecendo, né? E aí, quando a gente olha para a história da Ana Hickman, a gente tem que entender assim, o que nela ela estava abusando que gerou, né? E fez essa conexão com esse abusador externo a ela, né? Essa história, porque dentro da visão da psicologia, a gente entende que as situações vão se configurando, as conexões vão se firmando, porque existe esse componente que faz combina. É como se fosse um engate. Aqui com as minhas pacientes eu falo muito disso, né? Qual é o seu engate? Que então chega um avisador, não chega um cara que tem ali atitudes muito ofensivas, muito depreciativas, brincadeiras muito hostis, que não são brincadeiras, são hostilidades. Porque ela fala, né, que ele falava todo o tempo que ela era gorda, que ela estava ficando velha, que ninguém queria uma Ana Hickman velha. Então, tem esse cenário que ele apresenta para ela, certo? Esse tipo de comportamento, de como se relaciona. Só que algo dentro dela engata, né, e faz um clock, um engate. A gente não precisa se preocupar em gastar nossa energia em tentar entender de onde vem esse agressor, por que ele faz isso comigo, gastar tempo nessa tentativa de mudá-lo. Você entende? A gente tem que entender qual é a minha parte que faz o clock, né? Essa parte que faz esse engate nessa história que me mantém vinculada a uma repetição de abuso. E uma das histórias que eu mais escuto aqui com as alunas da mentoria do Poder de Ser Feminina é escutar o quanto elas viveram por longos períodos relacionamentos de traições, de mentiras, de enganos, e quanto isso hoje machuca elas até para se lançar para uma nova vida. Aí o que eu trago aqui muito para elas assim, essa história que tem esse componente, esse outro que trouxe, que você projeta toda essa raiva, essa dor, essa tristeza, você agora precisa assumir o seu 50%, porque um relacionamento é 50-50. Essa é a maturidade de olhar para as suas feridas internas para dissolvê-las, para que você não fique só presa na história que foi, mas qual foi o meu componente que se atrelou, que se vinculou, que ainda tem uma ferida interna muito forte.
E aqui a gente pode até abrir, né, suposições, simplesmente para a gente refletir, para a gente esclarecer, para olhar para a nossa vida. Vamos pensar, né? Que história é essa que Ana Hickman, mesmo com toda uma vida super próspera, super movimentada, ainda estava se vinculando com esse agressor? Possivelmente é esse amor cego, forte com a mãe, de ter visto a mãe apanhando, sofrendo e ela não se permitindo, por amor a esse amor leal, a esse amor assim, mãe, vou ser como você, eu honro você na minha vida, repetindo essa história da mãe, repetindo esse jeito de que ela entendeu que é amor, que é talvez através dessas falas tão rudes, desse controle, dessa obsessão, porque ela fala, Ana Hickman fala, né, que o marido dela era extremamente obsessivo, que controlava a agenda, até de, o que ela ia fazer de massagem, de unha, não só a agenda profissional, né, dos negócios, porque eu sei que eles eram parceiros de negócio, mas ela falou, ele me dominou num grau, né, ele me envolveu num grau que ele dominava 100% a minha vida. E esse domínio do 100% é que a gente tem que entender assim, então tá, então se ela estava sendo dominada, o que ela entende que domínio e amor tem a ver? Algo nessa história lá, da história do passado dela, fez ela entender que domínio e amor são muito parecidas, estão muito juntas. Enquanto ela não descobrir, não revelar para ela essa ferida, ela fica nessa história. Então veja aí com você, se hoje você não tá se realizando na vida amorosa, não tá ainda do jeito que você gostaria, qual é esse script familiar, talvez de relacionamentos fracassados, de histórias mentirosas, de muito abuso, que talvez sem você perceber você está sustentando, herdando essas histórias ou os desejos, né, de ficar parecido, porque se diferenciar da família, esse ato de soltura, né, de ser muito diferente, de ir curando, de se libertando, é um ato de coragem muito grande que exige uma força emocional muito grande para você falar, eu amo, eu respeito e me dou a chance de fazer um novo caminho. Tem que ter essa condição de perceber aonde é que eu repito. O que eu faço comigo que me mantém atrelado, igual eu tô falando, né, desse engate, faz esse, o clock, né? Uma das coisas, né, que, vamos colocar aqui, que o desequilíbrio não gosta, a parte doente não gosta, a parte desviante não gosta, é quando é admitido as verdades. Então ela conta muito, né, que ele colocava ela numa redoma, que ele chamava ela de louca, que não gostava que ela falasse, para de mentir pro nosso filho. Na verdade, ela tava lá contando pro filho que eles iam ter que vender algumas coisas para pagar umas dívidas, né, porque ela foi entrando em contato com todo o abismo, né, financeiro, com as dívidas que estavam lá, as empresas da família, e que eles iam ter que fazer muitas concessões, iam ter que abrir mão de alguns confortos para organizar a vida. E ele, né, vinha atrás, não, para de mentir pro menino, você tá louca, não é verdade. Aí até uma hora que ela vira e fala para ele, para de mentir pro meu filho, para de mentir para mim, né? Se a gente tá com um problema, a gente vai ter que vender para organizar as contas. E aí fala, né, que aí nessa hora ele ficou enlouquecido, voou em cima dela, que é a verdade, né? Quando se você, né, tem um histórico de traições, de mentiras e de enganos, que parte sua tá precisando se anestesiar, se acalmar, se sentir mais confortável com uma certa mentira. E eu sei que eu tô falando uma coisa, você fala assim, Regiane, o que você tá falando? Que quem quer viver na mentira? Pelo amor de Deus, quem que quer ser traída? Pelo amor de Deus, quem quer que a verdade seja camuflada? Conscientemente ninguém. A nossa parte luminosa, a nossa essência, a luz que habita em nós, queremos a verdade. Tanto é que os desconfortos são uma forma de nos despertar, de nos chamar, de mostrar que tem algo muito melhor a ser vivido. Mas o que é que está no desconforto? O que faz esse impulso, talvez,
fazer uma concessão às mentiras ou até deixar de ver talvez algum conforto. É alguma sensação de eu pelo menos estou acompanhada, não estou sozinha. Eu sinto que ele me protege. Eu sinto que com ele eu sou mais forte. Então tem tantas histórias e narrativas que são depositadas e vão sendo coladas que vão sendo assim, deixa essa história assim, né? Então, para você quebrar essas armaduras, quebrar essas estruturas que foram construídas, que foi solidificada até uma família, ela falou, para mim foi muito difícil assumir isso, porque não foi a família que eu sonhei. Mas para ela romper com essas estruturas que estão doentes, essas estruturas que impedem com que a luz chegue, é a hora de arrancar tudo e falar, peraí, qual é a verdade dessa história? Tô vendo aqui as anotações que eu coloquei, né? Mas uns pontos. Aí tem uma hora que ela fala assim, esse relacionamento não era de verdade. E aí a gente pode falar, né? Vamos falar sobre, então, o que é um relacionamento de verdade? Né? Cada um vai dar o seu nome, cada um vai dar a sua interpretação. Mas um relacionamento saudável é quando há respeito à individualidade. Eu não falo aqui para vocês todos os nossos encontros, vira e mexe aqui nos conteúdos gratuitos, eu falo. Um relacionamento embasado no amor, ele tem o respeito à individualidade, aonde dois seres humanos se desenvolvem, crescem suas potências, desenvolvem a sua jornada espiritual, enriquece com as trocas que um faz com o outro, mas ninguém perde o seu destino, a sua verdade, a sua caminhada, a sua trajetória. Que a parceria não pode ser mais importante do que o seu próprio chamado, da sua verdade, da sua essência. Né? É aquilo que brota e você faz uma parceria de amor, de leveza. E não pegar o seu foco do seu caminho evolutivo e desfocar para a relação. Sabe como se ele é tudo na minha vida? É a coisa mais importante da minha vida. Eu confio só nele, viu? Já perdeu a confiança em si, já perdeu a confiança na própria sabedoria divina. A grande força de um relacionamento é você estar tão enraizada com as suas raízes firmes na terra que você tem um parceiro de trajetória, de fazer conversas, de apoiar o outro, mas sem perder a sua rota. Sem perder a sua conexão na sua vertical, sem perder o horizonte dos teus movimentos, sem você se apoiar na vida do outro e sem querer puxar o outro para você dominar a vida dele. Entende isso? Olha só, eu tô dizendo que são duas forças, né? Eu e o outro, você e o outro. Tem dois conteúdos divinos aqui pulsantes, a sua sabedoria, a sua energia divina aqui pulsante. Que vocês podem se fazer muitas uniões, né? Conexões para que vocês se fortaleçam. Mas sem esquecer do seu próprio caminho, né? Eu não sou algo para ficar aqui na dependência e também não sou algo para que o outro dependa de mim. É que nós dois podemos trilhar juntos. Sabe, eu tô trazendo isso. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Que ela fala, né, também que ela se acostumou quando a gente começa essas desculpas, né? Mas é assim mesmo. Mas não tem homem bom mesmo que preste. Eu tô acostumada a sofrer. Eu acho que já não acredito mais no amor. Esse lugar que você vai se acostumando e vai até trazendo uma lástima, né? Tipo, acostumando a viver o não bom, viver uma situação deprimente, triste, infeliz, é uma forma de você estar se abandonando. Eu quero que você entenda isso. Se você quer um relacionamento amoroso saudável, primeiro você tem que ter um relacionamento amoroso saudável seu, sem abandonar e sem ficar, tipo... Sabe, joguei a toalha, acabou as minhas esperanças, de me acostumar com o ruim, acho que não tem algo de bom mesmo para acontecer na minha vida. Peraí, se você sabe que a sua vida precisa ser destravada a partir da sua ferida interna, você está dizendo, eu não quero fazer o meu trabalho interno. Eu não quero, eu vou falar que eu tô
que não dá certo, que ninguém quer ficar comigo, que todos os homens casados já estão, os homens bons já estão casados. Toda vez que você entra nessa história, ah, tô velha demais. Na verdade, você está desfocando para não ver a história que precisa ser olhada dentro de você, né? Curar dá trabalho. Curar é um trabalho muito silencioso, muito longo, muito intenso. Por isso até que dentro, né, da mentoria, eu criei toda essa metodologia, o método Amor Profundo, que é para agilizar, para parar das dispersões, para fortalecer esse caminho que ajuda a mulher a falar: eu tô vendo o que antes eu não via, entendo esses scripts familiares, deixa eu ver o que eu tô repetindo, qual é o meu sentimento, o meu comportamento que mantém esses scripts ruins, danosos, que prejudicam a minha vida. Me nutro com as minhas atitudes e não quero mais ficar não quero mais ficar me destruindo em brigas constantes, em encontros falidos, em dates que não vão pra frente, em homens que só querem sexo e nada mais. Eu não quero mais ficar nessa história usando só momentos de prazer que não dão a continuidade. Então, se você não quer, você precisa entender que tem uma história profunda para ser olhada dentro de você. E é por isso que toda a nossa conversa aqui é falando assim: é inocente demais achar que métodos de sedução, conversas encantadoras, roupas e não sei o que, e novos arranjos, tudo isso é lindo, é ótimo, é bom. Só que não é isso que resolve a vida amorosa. A vida amorosa resolve na hora que você começa a mudar a sua atitude de se relacionar consigo, curando a sua ferida interna e indo para uma relação com um coração verdadeiramente pulsando amor, pulsando respeito pela tua história, respeito pela nova história que você quer construir, respeito e aceitação sem mais querer excluir nada, sem tô com vergonha, né? Sem parar de julgar, né, o que você viveu no passado, mas isso aqui eu vivi. Eu tive esse tipo de pai, eu tive esse tipo de mãe, eu vim dentro dessa história e isso eu vou nutrir a minha alma com tudo que eu recebi, mesmo que eu ache que não foi o bom o suficiente para seguir adiante. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês, né? Que eu assistia essa história da Ana Hickman, né? Mexeu muito de olhar, né, o quanto ela tava, essa parte aqui, né? Perceber esse poder do inconsciente, perceber o quanto o inconsciente, quando ele está distante da nossa percepção, quando ele está muito a gente está transferindo demais a nossa história porque o outro fez isso, porque o outro causou isso. A gente está muito distante de ver a nossa parte que faz, ó, o engate. E é quando a gente descobre o que engata, eu resolvo a minha parte e aí o outro pode tentar me engalfinhar. Você não vai se engalfinhar. Você vai querer estar como uma pessoa que esteja nessa frequência onde há um alinhamento, onde há uma vibração que você se sinta respeitada, curada, abençoada. Um relacionamento amoroso saudável é possível a partir de curar a sua ferida interna, a partir de você rever esses scripts familiares, a partir de você abençoar a história que você viveu e a partir de então você dar novos passos, porque cada geração ela é o chamado para você destravar o que estava travado, porque senão para que a gente vai ficar nascendo? Só para repetir? Ou é para transcender? Ou é para resolver mais uma história, dissolver mais um nó, dissolver mais uma história e trazer luz para essa relação? Uma mulher que se ilumina, que traz luz, amor, bem-estar para sua vida familiar, na vida íntima, ela é luz no mundo. É para isso que eu trabalho. Relacionamento amoroso, ele é uma base estrutural da saúde mental. Quando você está bem com o outro, quando você está bem amada, quando você está bem com um parceiro, se torna flores a vida, fica muito mais fácil, né, de organizar a vida profissional,
você sente que você tem apoio, carinho, respeito, tá certo? Então, meus amores, vou encerrar por aqui. Nós nos vemos terça-feira. Gente, tô preparando para dezembro a gente ter encontros pra gente fazer o Ho'oponopono. Lembra que nós já fizemos uns encontros bem poderosos que vai chamar o Ho'oponopono do amor? Tô organizando aqui, porque eu gosto muito, né? Pra mim, dezembro... Você gosta, Carol? Eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono. Eu acho que ele tem um poder, é um mantra, é independente da sua religião, é independente do seu... é independente da tua origem espiritual. O Ho'oponopono, eu acho que a gente nos colocamos numa dimensão de respeito, amor e aceitação tão maravilhoso. E é isso que eu quero fazer com vocês, tá? Dezembro eu tô organizando pra gente ir pra esse lugar, pra entrar nessa frequência de um amor. E dezembro é um mês que traz uma energia de encanto, de força. Eu queria falar mais, Carol, mas agora eu tenho um monte de mentoria individual pra fazer. Que eu já tenho aqui os horários e daqui a pouco as pacientes aqui. Mas eu fico aqui, eu estou sempre pensando no que eu trago, que traga riqueza na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê terça-feira. Até mais!